Meu nome é Ingrid Macário e, em parceria com o aluno Matheus Araújo e orientada pelos professores Elane Valera e Raymond Sávio, eu estou aqui para apresentar os resultados obtidos do meu artigo intitulado de BIM, como Fomento para a Economia Circular na Construção Civil, Insights da Literatura Internacional. A economia circular pode ser definida como um modelo econômico que promove maior eficiência no uso e gerenciamento de recursos da cadeia produtiva. Deste modo, a economia circular se destaca pela sua aptidão para minimizar os impactos ambientais da indústria da construção. Estudos, ações e tecnologias que visem a implementação de suas práticas devem ser incentivadas. Atualmente, não há um mapeamento sistemático da literatura visando categorizar estudos primários de BIM sobre a perspectiva da economia circular. Esse artigo preenche essa lacuna e usa o VOICE para analisar 5 aspectos da produção científica sobre BIM e economia circular. O mapeamento fornece aos pesquisadores brasileiros uma melhor compreensão do estado atual da pesquisa internacional de BIM sobre a perspectiva da economia circular e propõe insights a partir da literatura. Bom, no método de pesquisa, primeiramente foi feita a busca por publicações realizadas nas bases de dados Web of Science e Scopus, e limitou-se a artigos de periódicos publicados em inglês entre o ano de 2009 a 2019. Para o apoio da formulação da string de busca, adaptou-se o método PICO, que significa Population, Intervention, Comparison e Outcomes, proposto por Paerel. Nessa pesquisa, somente os termos de busca inseridos em população e intervenção foram utilizados. A partir da leitura do título e dos resumos, chegou-se a uma amostra final de 125 artigos. Os artigos selecionados foram agrupados em categorias segundo a temática abordada, a natureza de pesquisa, indicadores bibliométricos e sintométricos. A figura 1 ilustra a estratégia de pesquisa utilizada. Foi feita a proposição de 7 categorias temáticas a partir das 125 publicações selecionadas, conforme o enfoque e abordagem dada ao tema. Foram elas as categorias: análise do ciclo de vida, projeto para desmontagem, restrições de uso, emissão de gases, desperdício de materiais, consumo de energia e edifício como bancos de materiais. Os artigos também foram categorizados de acordo com a natureza de pesquisa prescritiva, descritiva, preditiva ou diagnóstica, conforme a figura 2. As categorias preditiva e diagnóstica foram as que obtiveram o maior número de artigos publicados, ambas com 39, sucedidas por descritiva e prescritiva, com 36 publicações e 11 publicações, respectivamente. Esse resultado deve-se à necessidade crescente de assimilar os impactos da aplicabilidade da metodologia BIM junto à economia circular, analisando propostas e projetos que auxiliem a implementação de maneira eficaz, abordando os efeitos gerados e visando o melhoramento a partir do que já existe na literatura. Estudos com foco no uso de BIM para a análise do ciclo de vida tendem a diagnosticar o processo ou serem preditivas, ou seja, prever fenômenos. Não se identificaram pesquisas prescritivas nessa área. Primeiramente, na análise biométrica, a figura 3 apresenta a distribuição de publicações durante o intervalo entre 2009 e 2019, por categoria e ano. No ano de 2009, foi publicado um artigo sobre restrições ao uso. No ano de 2019, 10 anos após, ocorreram 35 publicações, com 27 artigos em análise do ciclo de vida, 6 artigos em processo para desmontagem, um artigo em emissão de gases e um artigo em consumo de energia. Logo, torna-se evidente que há uma ratificação do crescimento tanto de publicações quanto das áreas de interesses acerca da utilização da metodologia BIM para o fomento da circularidade. A figura 4, por sua vez, ilustra os autores com o maior número de publicações. Os autores que obtiveram apenas uma publicação não foram incluídos nessa análise. Oyodele é o autor que se destaca com artigos em distintas categorias: 4 publicações sobre processo de desmontagem, 3 sobre desperdício de materiais e 1 sobre análise do ciclo de vida. Em seguida, identifica-se a CNAD, com 4 publicações sobre processo para desmontagem e 3 sobre desperdício de materiais. E Bilal M, com 4 publicações em processo para desmontagem e 2 em desperdício de materiais. É necessário, entretanto, ressaltar que tais autores compartem as publicações. Inicialmente, na análise sintométrica, utilizamos as citações normalizadas.
Elas indicam a influência de dada fonte na publicação de resultados de pesquisas relacionados à metodologia BIM e circularidade. As categorias que exprimem as maiores quantidades de citações normalizadas são análise do ciclo de vida, restrições ao uso e processo para desmontagem, respectivamente. Contanto, essas categorias não são as que possuem maiores médias de citações normalizadas, de acordo com a tabela 1. Apesar do número grande de publicações, essas categorias são pouco citadas nos artigos, não obtendo um grande impacto no estado do conhecimento. A categoria que mais se destaca, entretanto, é a consumo de energia, com a média de citação normalizada de 1,55 e 7 publicações sobre o uso do BIM para análise do consumo de energia em edificações. As figuras 5 e 6 estruturam análises de rede efetuadas através do instrumento de mineração de texto VoiceViewer. A figura 5 apresenta a rede de co-ocorrência de palavras-chave das publicações selecionadas. Os 3 termos que obtiveram maiores ocorrências foram Build Information Modeling, Life Cycle Assessment e Sustainability. Build Information Modeling se destaca naturalmente pelo fato de ser o tópico central do assunto de pesquisa. Life Cycle Assessment remete ao assunto em que há maior quantidade de artigos publicados, ressaltando o interesse específico do meio acadêmico sobre pesquisas que abordem a durabilidade, reuso e formas de descarte de materiais. Já a figura 6 apresenta a rede de citações das referências das publicações selecionadas. O estudo desenvolvido por Bilal se destaca com 3 ocorrências, sendo uma das pesquisas mais citadas entre o total de 125 publicações selecionadas. Seu destaque em pesquisas sobre o assunto deve-se ao fato da importância do papel dos stakeholders num contexto de circularidade econômica. Embora destacado em citações, o estudo não integra a amostra de artigos selecionados, uma vez que trata somente da metodologia BIM, sem citar diretamente seu uso no fomento da economia circular. Portanto, metodologicamente, esse trabalho demonstrou como uma área de pesquisa com vasta literatura poderia ser revisada de maneira mais eficaz, excedendo a análise bibliométrica para uma análise sintométrica. Evidencia-se também uma quantidade destacada de artigos sobre análise do ciclo de vida e desperdício de materiais, o que demonstra um interesse atual em tais áreas. Consumo de energia, por sua vez, se destaca como categoria com maior média de citações normalizadas, seguida da categoria bancos de materiais. Nota-se que, no decorrer do tempo, restrições ao uso deixou de ser a categoria com maiores publicações, apesar de ter sido precursora sobre o tema e se destacar em estudos preditivos. Há, portanto, uma necessidade de maiores estudos nas categorias banco de materiais e emissões de gases, em especial, de modo geral, para estudos prescritivos. Como em qualquer outro estudo, existem limitações para esse artigo. Dentre as principais delas é que o mapeamento sistemático foi limitado a artigos que tinham as palavras-chave da string de busca. Certamente existem artigos que discutem o tópico investigado, mas que não possuem essas palavras-chave. Eu gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa de iniciação científica concedida e obrigado a todos por assistirem esse vídeo.